Marchando. Que bom é estarmos na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua presença, por você estar aqui. Nós estávamos aqui há pouco tempo e começou a chover. E fechou o tempo realmente, a chuva ficou bem intensa no sentido dela ali, não daquela tempestade, mas bem firme. E nós estávamos ali pensando, será que o povo vai estar vindo no momento exato da chuva? E todos nós aqui estamos. Para vocês verem como a chuva não atrapalha. Até a dona Selene, de Manaus, veio estar com a gente hoje, ó. Dona Selene, aí seja bem-vinda ao retorno. Sempre tem dado auxílio à filha lá em Manaus, a própria mãe também tem cuidado. E ela está passando uma temporada conosco, né? Agora eu já não sei mais onde ela mora, se é aqui. Mas estamos felizes pelo retorno, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Eu quero começar a ministração de hoje pedindo perdão. A última vez que eu ministrei aqui na igreja, eu estava na empolgação, por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito ele é sujeito a nós. E eu estava na empolgação da ministração, estava bem animado, e eu acabei cometendo um deslize, porque eu falei que José de Arimateia ajudou a Jesus a carregar a cruz. Na realidade, ele estava junto na crucificação, entre aspas, porque ele cedeu o túmulo para que Jesus pudesse ter sido enterrado, está no túmulo. Mas foi Simão Cirineu. E na empolgação eu fiz essa troca, né? Então, perdão aí pela troca dos personagens da palavra de Deus aí. É importante nós reconhecermos quando deslizamos, quando erramos. Nós, como a pastora Keila falou, nós estamos nos 40 dias para a Páscoa. Não é simplesmente uma campanha de nós estarmos contando cada dia, não é simplesmente uma semana para nós esperarmos o domingo para ouvirmos uma palavra referente ao Evangelho de Mateus, mas essa campanha de 40 dias até a Páscoa, ela será um tempo para nós refletirmos na nossa própria caminhada com Jesus. Nós vamos estar no Evangelho de Mateus, vamos estar caminhando em várias situações, sermões que Jesus ali, ele realizou. Então, nós vamos estar nesse tempo refletindo a nossa caminhada com o Senhor Jesus. Nós vamos poder ver, caminhando ao lado de Jesus na palavra dele, o nível da nossa obediência e da nossa fidelidade a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Será um tempo também para nós lidarmos com as nossas fraquezas. É um ato simples, chegar aqui diante de todo mundo, eu poderia ter esquecido, eu poderia não ter pedido perdão pelo deslize, porque eu creio que talvez alguns perceberam e talvez a maioria não tiveram a percepção disso. Mas ser humilde, reconhecer aonde nós estamos errando, isso faz com que nós cresçamos espiritualmente, tenhamos mais humildade e possamos ter mais intimidade com Deus. Então será um tempo para lidarmos com as nossas fraquezas e buscarmos nele, no Senhor Jesus, a solução para cada uma delas. É o Espírito Santo que nos capacita. Nós vemos homens que foram grandemente usados por Deus, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Mas a capacitação, ela veio do Espírito Santo de Deus. E esse é o tempo de nós estarmos em comunhão, buscarmos a Ele, estarmos confessando a Ele, junto com Ele. São 40 dias para nós buscarmos a restauração e o perdão dos nossos relacionamentos. Se você for parar para analisar um pouquinho e para ver, uma das coisas que eu vou colocar como o inimigo mais tem feito, tem separado as pessoas via os relacionamentos, quebrado relacionamentos, e é um tempo de restauração e perdão dos nossos relacionamentos.
um testemunho, a transformação sobre o nosso temperamento. Sabe, o temperamento é algo nas nossas vidas complicado. Cada um tem o seu. Você sabe qual é o seu temperamento? Você sabe? Cada um tem o seu. E às vezes nós usamos o nosso temperamento como desculpa da maneira que nós tratamos os outros, da maneira que nós conduzimos situações. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. Sabe, uma solução para a questão do temperamento é nós pararmos um pouco e utilizarmos a empatia. Ou seja, se alguém me tratasse do jeito que eu estou tratando as pessoas, eu gostaria de ser tratado desse jeito? Aí já começa a mexer com o nosso temperamento. Porque se você tem um temperamento explosivo, se você diz assim, não, mas é o meu temperamento, é o meu jeito, tá? Mas e se alguém te tratasse do mesmo jeito que você está tratando as pessoas? Você gostaria de ser tratado desse jeito? Isso é importante. A empatia nos ajuda muito em relação aos nossos temperamentos, que precisam ter equilíbrio, precisa estar equilibrado no Espírito Santo. Então, que nós possamos, nesses 40 dias, sermos aperfeiçoados em amor, sermos moldados como filhos e capacitados para fazermos discípulos aonde nós estivermos. Aonde nós estivermos. Uns 2 sábados atrás, nós estávamos junto com os jovens ali em casa, no retorno da Rede Jovem aí nesse ano, e uma coisa que eu falei para ele: vocês são a resposta de Deus para esta geração. Vocês precisam influenciar aonde vocês estão. Você precisa não ser influenciado, mas influenciar. E eu falei para ele, olha, se você se levantar com uma postura de cristão, vai ter pessoas que vão te procurar para você orar por eles, ou para você dar conselhos, porque eles vão ver e enxergar Cristo em você. Então nós precisamos fazer discípulos aonde nós estivermos. Já falei isso aqui e vou repetir. Uma das maiores pregações que nós temos não são aquelas que nós falamos, mas aquelas que nós demonstramos, são as nossas ações. Porque às vezes falamos bonito, às vezes temos uma proposta excelente, uma proposta às vezes irrecusável, mas na realidade, na prática, as nossas ações não condiz com aquilo que nós estamos falando. Então o teu testemunho, ele vale muito mais do que palavras. Um tempo para estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Nesse período, nessa campanha, consagre a sua casa, consagre a sua família, consagre a sua vida ao Senhor Jesus. Nós aí estamos já entrando no mês de março desse ano. É um tempo ainda de começo de ano, é um tempo ainda de revermos aquilo que nós queremos ou aonde nós queremos chegar nesse ano. Então consagre os teus sonhos, os teus planos, aquilo que você tem em mente ao Senhor Jesus Cristo. Ore sobre as áreas que você precisa experimentar um verdadeiro milagre e agir sobrenatural de Deus. Esse é o tempo, essa é a proposta dos 40 dias para a Páscoa, 40 dias no Evangelho de Mateus, 40 dias, vamos colocar assim, lado a lado com o Senhor Jesus Cristo. Então é um tempo especial, não é mais um tempo, não é mais só uma campanha, é um tempo em que Deus separou para andarmos mais próximo dEle, para ouvirmos mais a voz dEle, para deixar de lado, muitas das vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, a nossa maneira de ser, e ouvir a Deus, e buscar a Ele, e ser sensível à voz dEle na nossa vida, em nome de Jesus. Por isso eu quero que você possa abaixar a sua cabeça, eu quero fazer uma oração, nesse início de campanha, nesse início dessa primeira ministração da campanha. Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, como igreja, como família Vida Abundante, como discípulos do Senhor Jesus Cristo.
Senhor, nesse início de campanha, 40 dias para a Páscoa no Evangelho de Mateus. 40 dias andando lado a lado com o Senhor Jesus Cristo na sua palavra. Pai, um tempo de conserto, um tempo de restauração, um tempo de reconhecer, ó Pai, a sua soberania sobre as nossas vidas. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ministrar nesses 40 dias, de uma maneira especial, nessa campanha, ó Pai, de uma maneira especial. Move, ó Deus, o Teu poder nas nossas vidas, move o Teu poder na família Vida Abundante, move o Teu poder nas nossas casas, em nome de Jesus. Que não sejam apenas 40 dias normais, ou mais 40 dias, ó Deus, mas que seja 40 dias do manifestar do Teu poder em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por isso. A primeira ministração de hoje vai nos falar, dos 40 dias, vai falar sobre a vida e o propósito do Senhor Jesus Cristo. Pregamos aqui algumas vezes, falamos, Deus tem um propósito na sua vida. E isso é verdade. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está aqui apenas, como que se diz, passando o tempo, ou fazendo uma viagem. Não, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito para a sua vida. Sabe, a questão toda é que às vezes nós, isso falando para mim mesmo, nos envolvemos tanto com as coisas desta vida, nos envolvemos tanto com conseguir casa, e nada disso é errado, entenda bem, conseguir carro, conseguir tantas outras coisas, que o tempo para Deus, o propósito de Deus para nós, ele fica em segundo plano. E Deus não é um Deus de estar em segundo plano. A palavra de Deus, ela é muito certa quando ela diz, buscar em primeiro lugar quem? O reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos buscando as demais coisas em primeiro lugar. E estamos esquecendo do plano de Deus para cada um de nós. Então é um tempo de nós entendermos isso, o plano de Deus para nós. E eu te digo uma coisa, nós temos pouco tempo para que o plano dele se cumpra em nós, porque Jesus já está voltando. Então a vida e o propósito de Jesus, ele vai estar baseado no livro de Mateus, capítulo 3, e nós vamos estar lendo alguns versículos ali, do 1 ao 17, mas nós vamos estar acompanhando ali, junto com os slides, você vai poder acompanhar tranquilamente os textos aí. O plano perfeito de Deus, do Deus Pai, tá? O plano perfeito dele é a entrega completa e voluntária do Filho, do Senhor Jesus. É importante nós entendermos algo aqui, de que a própria palavra nos diz, o Senhor Jesus nos diz, não tiraram a minha vida, eu a dei. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Ele a entregou porque Ele nos ama. O amor dele supera todas as coisas que nós já fizemos, melhor falando. Ele supera todos os nossos pecados, todos os nossos erros, e Ele deu por nos amar. Então entenda algo, você é amado de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão, e Ele deu a vida dele por nós. Então o plano perfeito do Pai é a entrega completa e voluntária do Filho, semeada e movida pelo Espírito Santo, o maior presente que o céu deu a uma terra, a um tempo, no tempo que eu digo na época de Jesus, corrompido, em que as pessoas viviam também só preocupadas com o que elas queriam, no egoísmo, em muitas outras situações complicadas. A entrega perfeita se chama Jesus Cristo. Ele é o único mediador que nos liga ao Pai. Não tem mais ninguém, não tem nenhum objeto, não tem nenhuma energia, não tem nada que nos ligue a Deus, a não ser o Senhor Jesus Cristo. A entrega perfeita do Pai se chama Jesus Cristo. O presente do céu se chama Jesus Cristo.
Mas a vida e o propósito de Jesus, foram para nos trazer, primeiramente, arrependimento e nova vida. Está aí no próximo. Isso, boa, João. Arrependimento e nova vida. Vamos ler Mateus 3, aí vai estar na tela também. Diz assim, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para Ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no rio Jordão. Oh, que coisa maravilhosa! Arrependimento e vida nova, ou nova vida. Mateus, nesse texto, ele vai nos falar diretamente o ministério, a pregação de João Batista, dizendo, naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia. O ministério de João Batista, ele desempenha um papel fundamental, muito importante no plano redentor de Deus, na consumação ou consumado em Jesus Cristo. Entenda algo muito importante, o plano de Deus em entregar o seu único filho para render-se por nós, entenda bem, havia um homem que estava nesse processo. Eram só os seres de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas havia João Batista dentro desse processo. E a Bíblia, João Batista, ele era parente de Jesus? Ele era primo de Jesus. Qual a diferença de idade de João Batista e Jesus? 6 meses de diferença de idade. E é maravilhoso se você parar para tentar ler um pouquinho e entender essa história. Quando ambas as mães estavam perto, um já pulava dentro do ventre, eles no ventre já reconheciam a grandeza e a glória, e o Espírito Santo já trabalhavam dentro do ventre das mães. E a palavra de Deus declara algo muito importante referente a João. Não está aí, João, deixa aí o texto mesmo, porque ele não está aí. Diz assim, Mateus 11:11. Jesus declara, olha bem, a palavra de Jesus, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. O Senhor Jesus Cristo dando testemunho de João Batista. Mas ele completa, né? A gente poderia falar assim, olha, João, se ele ouviu isso, ele ficou cheio, falou, olha, né? Digamos, se pudesse estar ali, mas entenda o complemento desse versículo. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele, João Batista. Mas olha a importância. Por que eu trouxe aqui uma importância de João? Não para o exaltar, mas para falar que no plano perfeito de Deus, no propósito dele para a minha vida e para a sua vida, nós somos importantes. Sabe? O Senhor é importante para Deus. O Senhor é importante para a igreja. Você é importante para a igreja. Há um plano de Deus. E eu quero te dizer de que se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. É o primeiro passo. Né? A primeira coisa que a gente pensa é na capacitação. Né, Ari? Será que eu vou conseguir? Será que não vou tremer? Será que eu vou alcançar? Isso é natural de todo ser humano. Eu falei, estava conversando um pouco, eu falei, olha, todo pastor quando sobe para pregar, se não tem um friozinho na barriga, ele está muito humano. Pode ter certeza disso. Porque a gente sempre tem algum receio, não é insegurança, mas é a dependência do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos subir aqui somente pela nossa capacidade. Ficaria um belo discurso, ou um discurso feio, se errarmos, mas com o Espírito Santo é um mover do agir dele nas nossas vidas. Arrependimento é a palavra-chave da pregação de João Batista.
arrependei-vos dos vossos pecados e sejam batizados, o quê? Para a remissão dos pecados. O batismo de João era específico para a remissão dos pecados. Arrependimento é a chave. A palavra arrependimento, no seu original grego, ela é metanoia, muitas das vezes usado, mudança de mente, que significa literalmente também ampliação da mente. Sabe, quando nós nos arrependemos, nós abrimos a nossa vida para o agir do Espírito Santo de Deus. E com o agir do Espírito Santo de Deus, ele começa a nos mostrar coisas que nós não víamos antes. Pense bem aí se você algum dia não já passou por isso. Ou você estava com raiva de alguém, ou você já estava falando assim, olha, o fulano me olhou torto, ele não gosta de mim, ele passou por mim e não falou nada, olha, o pastor, ele não quer conversar comigo, e de repente você chegou perto dessa pessoa e começou a conversar, e a pessoa falou assim, poxa, eu estava tão preocupado com outras coisas, me desculpa que eu nem tinha te visto. Aí você vê que você criou na sua mente algo que não existe. Mas quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo faz esse trabalho, ele nos mostra, e o Espírito Santo ele é tão especial, que além de nos mostrar, ele usa a empatia, ele nos coloca, ele fala assim, ó, cara, coloque-se no lugar da pessoa. Aí a pessoa às vezes chega e fala, não, estou com muito problema muito grande, e você que estava querendo crucificar a pessoa, quando ouve a história, entende o que está acontecendo, você fica arrependido e você fica assim, Deus, tem misericórdia dela. Você queria matá-la. Mas depois do trabalho do Espírito Santo, de você entender o processo, você fala, Senhor, perdoa. Senhor, olha o que eu estava fazendo de errado. Quantas vezes isso acontece em nós? Então, realmente que nós possamos entender que arrependimento é metanoia e significa uma ampliação da mente, do mover do Espírito Santo de Deus, uma mudança de mente. Quando uma pessoa se arrepende, ela passa a ver a vida de uma forma mais ampla, sobre a perspectiva do céu e não da terra. Segunda coisa que a vida e o propósito de Jesus, ela nos traz, é o sentido acima da religiosidade. Gente, essa é uma palavrinha que nós precisamos entendê-la muito bem. Que precisamos ver se nós não estamos sendo religiosos, saindo da palavra, usando às vezes até a palavra como desculpa para os nossos erros, para os nossos pecados. O texto de Mateus 3, 7 ao 9, vai nos falar assim: quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Olhe bem, a palavra, no início eu falei, a respeito dos jovens, que devemos testemunhar, que a nossa maior palavra não são as que nós falamos, mas as ações, as nossas atitudes, e aqui o João Batista ele está falando isso, não vem com essas atitudes, não vem com esses pensamentos que vocês vão fugir, deem frutos dignos de arrependimento. Não somente, eu te perdoo, não somente, eu não vou fazer mais, mas realmente que você possa dar o fruto do arrependimento, fruto digno das suas ações demonstrando esse arrependimento. Aqui o texto ele vai falar sobre duas classes de religiosos da época. Primeiro ele vai falar sobre os fariseus. Eles eram líderes religiosos da época. Eram cristãos, assim podemos dizer. Era um grupo legalista na sua maioria e separatista. Eles se achavam melhores do que os outros. Eram rigorosos
e, ao mesmo tempo, hipócritas. Sabe aquelas pessoas que cobram dos outros? Olha, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que ficar a noite orando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e ele mesmo não faz nada disso. Então, um dos grupos eram esses. Eram a lei de Moisés, ali a tradição dos anciãos, que eram passadas verbalmente, mas eles não faziam o que eles falavam. O segundo grupo também eram os saduceus. Eles já eram aqueles mais mundanos, dado a política, e eles não eram teologicamente profundos na palavra de Deus, ou ortodoxos no sentido da tradição, e, entre outras coisas, ali dentro deles, das escolas deles, eles negavam a ressurreição, os anjos e os espíritos. Mas o que eu quero falar com essa questão desses dois grupos de religiosos da época de Jesus. Eram pessoas religiosas, eram pessoas que conheciam a palavra, mas não a viviam como deveriam viver. E quantas vezes nós também não passamos por isso como cristãos? Quantas vezes nós pregamos até aqui do púlpito que você tem que buscar primeiro o reino de Deus, e eu mesmo não busquei o reino de Deus em primeiro lugar. Isso é religiosidade. E aí fica uma pergunta: como tem sido a sua vida? Você tem vivido uma vida realmente diante de Deus, buscando o propósito dele, ou está vivendo na religiosidade? Conhece a palavra, ouviu a palavra, mas não pratica a palavra. A vinda do Senhor Jesus, o propósito da vinda dele, é para que nós não sejamos religiosos, para que nós não sejamos essas pessoas que batiam no peito, que orava para que todo mundo pudesse ver, e falavam assim: olha, ele ora bonito, olha, ele canta bem, olha, ele toca como ninguém. Não é isso. E não é para isso que o Senhor Jesus veio. Ele veio para que nós possamos diminuir e ele possa crescer. A glória é algo complicado. Muitos querem, mas ela deve ser dada ao Senhor Jesus Cristo e não a nós. Jesus Cristo, ele não veio restaurar uma religião, porque não foi isso que foi perdido lá no princípio, lá no Éden. O que foi perdido no Éden, quando Deus estabeleceu o homem, Adão e Eva ali? O que foi perdido quando o homem pecou? A comunhão com o Senhor Jesus. Todos os dias, com Deus, todos os dias, Deus, no virar do dia, ia conversar, ter comunhão com Adão e com Eva. Mas depois do pecado, essa comunhão foi rasgada. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio restaurar não uma religião, mas sim o relacionamento do homem com Deus. Quebrar relacionamentos é uma especialidade e é uma meta do inimigo. O nosso relacionamento com Deus, o diabo não quer que nós tenhamos isso. O diabo não quer que nós venhamos ser conhecedor da palavra de Deus. O diabo não quer que nós possamos ter comunhão com uns com os outros. É o contrário, ele quer destruir isso. Por isso que nós, como cristãos e como família Vida Abundante, devemos estar sempre pensando nisso. Os nossos relacionamentos precisam ser saudáveis dentro da palavra de Deus. Se há alguma coisa que te incomoda com alguém, até da sua própria família, ore ao Senhor e vá conversar com essa pessoa. E conserte aquilo que precisa ser consertado. E se você acha que isso é ruim, a Bíblia fala assim: mesmo que você não tenha errado, vá lá e faça o quê? Peça perdão. É o que a Bíblia fala. Então não vamos ser religiosos, vamos ser um cristão verdadeiro em nome de Jesus. João 14, 6 nos diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho. A vida e o propósito de Jesus também foram para nos trazer
terceiro ali, João, juízo sobre a humanidade. Mateus 3,10 vai nos falar: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esse é um versículo duro. É um versículo que às vezes nós não queremos nem ler tanto, ou melhor, até nós lemos, mas nós não queremos nos enquadrar dentro dele. Nós olhamos isso para outras pessoas ou para situações, mas não para a nossa vida, mas não para as situações que nós vivemos. Mas é uma palavra clara. Jesus, ele vai trazer juízo. Ele veio, vou adiantar aqui, ele veio, hoje é nosso irmão, é nosso advogado. Ele hoje, ele está do nosso lado, mas a próxima vinda dele, ele vai vir para julgar. Vai ser diferente, bem diferente. O pecado, ele atrai a ira de Deus, porque o pecado ofende a santidade de Deus. Eu fico pensando, eu conversando com Deus, até meio, assim, uma conversa meio diferente, que eu digo assim, Deus, o Senhor é santo demais, mas o demais não quer dizer assim que Deus tem que ser menos santo. O demais é assim, é que Ele é santo mesmo. Ele realmente não tem erro, não tem variação. E eu fico pensando o quanto nós, seres humanos, erramos a todos os dias, pecamos todas as vezes. E eu falo, Deus, mas o Senhor não tem pecado. É esse Deus que nos ama. É esse Deus que cuida de cada um de nós. Então, o pecado, ele atrai a ira de Deus, porque o pecado ofende a sua santidade. No próximo slide, João Stott, ou algo parecido, ele nos diz assim: quem não entende a necessidade da cruz, não entende a gravidade do pecado. Quem não entende, aqui está falando como necessidade, eu vou dizer, quem não entende a completude, está certo? Vamos lá, professora Keila. O que é completo. Está certo, né? Isso. Tem professores aqui, tem que abrir os olhos, né? Mas assim, quando nós entendermos realmente todo o processo da cruz, que é a entrega de Jesus por amor, por nós, tá? Nós não vamos entender a gravidade do pecado, porque Ele morreu por causa dos nossos pecados. E se nós andamos pecando à torta e à direita todas as vezes, e nós não entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu para nos libertar do pecado, não para que sejamos escravos do pecado. Isso é entender o propósito da crucificação do Senhor, da entrega de Jesus na cruz. Eu quero que você entenda que o pecado é grave. O pecado tem juízo em si mesmo. Pecar é algo ruim. O pecado é uma agressão à nossa própria natureza, à criação de Deus como ser humano. O pecado, resumindo, ele faz mal. Entenda isso. Porque quando nós olhamos para o pecado como algo que Jesus já pagou o preço, então eu posso pecar. A Bíblia não nos dá isso. Ela não nos dá essa opção. Não usemos da graça para o pecado. Paulo fala muito sobre isso. Se você entender que o pecado é ruim, o pecado mata, o salário do pecado é a morte, o pecado é uma coisa que não deve acontecer na vida de um cristão, você vai estar mais alerta. Você vai estar toda hora pensando ou analisando as situações, as decisões, para você não pecar, porque o pecado é ruim, o pecado faz mal, o pecado mata, o pecado, ele agride a santidade de Deus. Deus, ele julga o pecado. A ira de Deus, ela está sobre o pecado. Mas entenda uma coisa, Deus, ele ama o pecador. Nós somos pecadores, ele nos ama, mas ele odeia o pecado.
Então não adianta chegar para o Senhor Jesus Cristo com um pacote completo. Não adianta chegar para o Senhor Jesus Cristo, olha, o Senhor sabe que eu sou pecador e é desse jeito mesmo. Jesus vai falar, olha, eu te amo, mas o teu pecado eu abomino, eu não quero, ele faz mal, ele me agride. Aí nós vamos entender que o pecado é coisa séria. E nós vamos entender também quanto tempo nós brincamos com o pecado. Quanto tempo nós convivemos com o pecado sem entender realmente a gravidade do que ele é nas nossas vidas e nos separa de Deus. O pecado exige juízo, pois ofende a Deus. Como eu falei, em sua primeira vinda, Jesus Cristo ele veio anunciar a salvação. Mas agora na sua volta ele virá julgar a todos nós. Ninguém vai estar livre do julgamento de Deus, ninguém. Isso às vezes pesa na minha vida. E eu fico pensando, né? Dizem de que... dizem não, se eu não me engano, agora não me lembro se isso tem na Bíblia, lá no final, acho que tem. De que nós vamos estar... a nossa vida vai ser tipo passada em nós, no julgamento. Agora me perdi, não me lembro 100% disso na Bíblia. Mas digamos que isso aconteça. Eu fico pensando, gente, a minha vida inteira passando, e o Senhor Jesus do meu lado, vendo tudo que eu fiz. Aí a nossa vida começa a ter outro sentido, nós começamos a ter outra responsabilidade, nós começamos a pensar diferente, nós começamos a entender que o pecado é ruim, é mau, e ele fere a Deus, e nós buscamos então a não pecar mais. Atos capítulo 17, o verso 30 e 31 nos diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo. Arrependimento, ele nos conecta à entrega de Jesus Cristo por nós. A vida e o propósito de Jesus, ele também foi para trazer acessibilidade à santidade e ao poder dele nas nossas vidas. Mateus 3, ele vai nos falar: eu os batizo com água para arrependimento. Era o batismo de João, é a premissa da mensagem de hoje sobre arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Sabe, o dia que nós entendermos esse processo, primeiro que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Muitas das vezes nós falamos assim, eu me converti ao Senhor. A ação primeira não é nossa, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo primeiro nos convenceu que somos pecadores, que precisamos nos arrepender e que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. É Ele que faz esse trabalho, é o Espírito Santo. Então nós recebemos essa ação do Espírito Santo. João Batista, ele anunciava o batismo de arrependimento, mas Jesus Cristo, ele vem com um batismo no Espírito Santo, com fogo que nos muda, que nos molda, que nos transforma. Esse versículo ele já estava anunciando adiantadamente, digamos assim, o Pentecostes, que está lá em Atos, capítulo 2, que é o próximo texto, que diz: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Esse momento de Atos aqui é um cumprimento da promessa lá do profeta Joel também. É algo maravilhoso, porque é a capacitação nossa para pregar, para cantar, para ministrar, para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo, ela vem através do Espírito Santo em nós.
É o Espírito Santo que nos capacita. Se você pensa que você conhece muito, que você estudou bastante, que você é uma pessoa inteligente, entenda que isso tudo vem de Deus para a sua vida e é o Espírito Santo que nos capacita a isso. Mas também, se você pensa que não é ninguém, que não consegue, que não vai atingir, que não vai conseguir fazer, entenda que se você entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, Ele vai te capacitar a fazer coisas que você nunca fez na sua vida. E isso é uma verdade redundantemente verdadeira. É o Espírito Santo que nos capacita. E nós vamos ver muitos exemplos bíblicos sobre isso. Vários, não vamos entrar no mérito aqui, mas Gideão, Davi e tantos outros, não, os próprios discípulos do Senhor Jesus Cristo, que depois foram apóstolos. Eram pessoas simples, eram pessoas normais, mas que revolucionaram o mundo na época deles, com a palavra do Evangelho, através do Espírito Santo de Deus. Então entenda isso, não se sinta menosprezado, não se sinta incapaz, porque o Espírito Santo é que te capacita a realizar o que Ele tem prometido na sua vida. A vida e o propósito de Jesus também foi para nos trazer relacionamento e intimidade. Mateus 3, 13 e 15 vai nos falar: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ou seja, você quer ser batizado por mim? É o contrário. Respondeu-lhe Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Porque Jesus Cristo, ele precisava ser batizado. Se ele não cometeu nenhum pecado, se ele não precisava de arrependimento, e o batismo de João era um batismo de arrependimento, de confissão de pecados. Mas por que Jesus, que não pecou, ele precisava ser batizado? Porque ele precisava cumprir toda justiça. No batismo de Jesus, João, ele anunciou publicamente a chegada do Messias, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Foi ali, depois do batismo de João, que Jesus realmente começou o seu ministério, com aproximadamente 30 anos de idade. E tem entenda bem, olha como Deus, ele é respeitador. Em que sentido? Porque havia uma tradição lá na época, e de que a pessoa, para ser um líder, ela precisava ter uma idade mínima, e a idade era de 30 anos. Então ele respeitou todas as necessidades que se tinham, todas as regras da época, para não infringi-la, mas para ser exemplo. Então Jesus não precisava ser batizado. João estava certo. João que deveria ser batizado por Jesus. Mas Jesus precisaria cumprir toda a justiça. A intimidade, ela nos leva a cumprir a vontade de Deus. E ela é revelada por meio de um coração obediente. Jesus foi obediente. Mesmo não precisando, ele foi. Mesmo não precisando ser batizado, ele foi batizado, porque ele precisaria ser o exemplo para cada um de nós. Mateus capítulo 12, verso 50 nos diz: pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, fazer parte da família do Senhor Jesus significa obedecer, fazer a vontade de Deus em nós. Para terminar, indo para o final, a vida e o propósito de Jesus, ele também foi para nos trazer paternidade para os que buscam. Olhe bem, paternidade para os que buscam. Eu quero te dizer que, infelizmente, existem pessoas que decidem ser órfãos, que não querem ouvir conselhos, que não querem ter direção de ninguém, que eles entendem que são suficientes para si mesmos e levam a vida do jeito que eles querem.
E a palavra de Deus diz que na multidão dos conselhos há o quê? Sabedoria. Sabe, se de repente você tem aí essa linha de vida, de não se aconselhar, de não buscar conselho, a palavra diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. Mateus capítulo 3, 16 e 17 nos diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado, de quem me agrado. Sabe, é andar para agradar o Senhor Jesus Cristo. Andar para agradar a Deus, como nosso Pai. Jesus, ele agradou o Pai dele. No batismo ali, se cumpriu isso. A voz que dizia: este é meu filho amado, de quem eu me agrado, de quem eu tenho prazer, de quem eu me orgulho. Eu fico pensando várias vezes na Bíblia, não são muitas, mas nós encontramos Deus dando testemunho de pessoas e Jesus dando testemunho de pessoas. Uma aqui eu já falei, Jesus dando testemunho de João Batista, filho de mulher, nascido de mulher, não houve igual a ele. Mas aí me lembro lá, vamos lá no Velho Testamento um pouquinho, quando Satanás foi lá numa, digamos assim, numa conferência com Deus, só para parafrasear, e falou de Jó. Olha o testemunho que Deus deu de Jó. Ele é correto, ele não erra, ele é uma boa pessoa. Aí eu fico pensando, qual é o testemunho, ou qual é a impressão, nem impressão, porque Deus realmente conhece, de cada um de nós. Será que quando Deus olha para nós, ele fala: olha, ele é um homem íntegro, pastor Silvano é um homem íntegro, o Anderson é um homem íntegro, qualquer um de vocês aqui. Mas foram poucos em que na Bíblia nós encontramos Deus e o Senhor Jesus Cristo testemunhando de pessoas. Pessoas que agradavam ao Pai. Pessoas que obedeciam a Deus. Quando Jesus Cristo, ele cumpriu a vontade do Pai em seu batismo, ele ouviu e conferiu o início do seu ministério. Este é o meu filho amado. A autoridade dada por Deus ali, Deus estava dizendo: esse é o meu filho amado. A ele, o final do versículo vai dizer: ouvi. Ou seja, Deus estava falando ali através do Espírito Santo: olha, ele é a salvação de vocês. Vocês devem ouvir ao Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes, nós ouvimos tantas pessoas e esquecemos de ouvir a Deus, de ter a direção de Deus sobre nós. Sabe, uma coisa que eu aprendi na vida, que eu aprendi na minha família, que eu aprendi com o meu pai: você tem que ser homem para arcar com tudo que você faz, correto ou errado. Você tem que realmente assumir o que você faz. E está aí uma coisa que eu faço na vida: quando eu erro, eu peço desculpa, como eu fiz aqui de um personagem trocado. Mas isso é em todos os sentidos. Porque nós precisamos ser honrados, porque nós representamos o Senhor Jesus, nós representamos a Deus, nós precisamos andar da maneira mais digna possível nesta vida. É muito importante isso. O desejo de Deus, Pai, é que nós possamos viver como Cristo, discípulos do Senhor Jesus, que nós falamos todas as vezes, todos os anos como igreja aqui, nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Vivemos de uma forma obediente e cumprindo a vontade dEle. O Filho unigênito de Deus, ele nos mostrou o caminho para o coração do Pai: a obediência. Obediência. Romanos capítulo 8, versículo 29, vai nos dizer: pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A vida e o propósito de Jesus Cristo muda a nossa história, muda quem nós somos, nos move
para uma vida de intimidade com Deus. Nos dá vida abundante. Quando em arrependimento, nós nos entregamos completamente a Ele. Fique de pé, em nome de Jesus. O último texto que eu quero ler está lá em Ezequiel, que nos diz assim: darei a vocês um coração novo, porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente a minhas leis. Hoje, que nós possamos decidir, em fé, receber tudo o que Jesus veio nos entregar, e entregou quando Ele entregou a sua vida na cruz, que Ele realizou, porque Ele cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Sabe, talvez nós tenhamos andado com o coração meio endurecido com quem está do nosso lado, endurecido com nossos chefes no trabalho, endurecido com o nosso cônjuge, porque não lavou a louça, não fez a comida direito, ou por tantas outras coisas. Sabe, talvez o nosso coração ele esteja longe de Deus. Porém, estamos dentro da igreja, mas longe de Deus. Estamos brincando às vezes com o pecado. O pecado nunca nos foi apresentado como algo muito ruim, como algo que ofende a santidade de Deus, como algo que nos separa de Deus e algo prejudicial. Sabe aquele símbolozinho de radiação? Não tem? Acho que é uma caveira, né? Um negócio assim. É esse aí que a gente tem que usar para o pecado. Nós não podemos. Não quer dizer que não venhamos pecar. 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado tem solução. Arrependimento, entrega, joelho dobrado, oração. E nós precisamos viver em comunhão uns com os outros. Uma coisa que nós temos lutado como os pastores desta igreja é a unidade da igreja, sermos família. Nós sabemos que as famílias, elas não são perfeitas, né? Se você olhar aí para a sua, talvez você vai encontrar alguém que você não se dá muito bem, que você não fala muito, ou que você às vezes até pode fugir dele. Mas na igreja a gente precisa superar todas estas coisas através do Espírito Santo de Deus em arrependimento e perdão. Nós somos irmãos em Cristo. Quando chegarmos lá nos céus, todos nós vamos estar lá em nome de Jesus. Sabe? E como é que você vai chegar lá no céu brigado com um irmão daqui da igreja? Fica complicado isso, né? Aí depois você encontra ele lá no céu, você vai estar se escondendo nas nuvens porque não quer ver ele. É uma figura, digamos assim, mas é a realidade. Nós somos seres humanos, nós erramos, mas precisamos perdoar uns aos outros em Cristo Jesus. Precisamos buscar a Ele de todo o nosso coração. O sacrifício de Jesus não é para vivermos religiosidade. Religiosidade é você viver a aparência. Religiosidade é você falar que é santo e está todo errado. Religiosidade é você querer estar aqui à frente para aparecer para os outros, para dizer que você é bom, para dizer que você fala bem, que você toca bem, que você canta bem. Isso é religiosidade. Aqui quem tem a glória, quem tem que levar a glória é o Senhor Jesus. É dele, é para ele. É por isso que nós estamos aqui, porque se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz, nós não existiríamos hoje. Que nós possamos fazer uma oração agora de entrega, de conserto, de derramar os nossos corações na presença do Senhor. E se por acaso o teu coração está duro, peça a Ele hoje: Senhor, através do Teu Espírito Santo, muda o meu coração, tira o coração de pedra
e coloca um coração de carne, em nome de Jesus. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite. Colocamos, ó Pai, as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, o quanto nós como homens somos pecadores, nós erramos, mas, ó Pai, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a entrega do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi para nos trazer vida. Ele morreu em nosso lugar, Ele morreu pelos nossos pecados. Pai, nós precisamos entender que o pecado é ruim, o pecado é mau, é danoso, o pecado traz morte, e nós precisamos lutar contra o pecado, ó Pai. Fortalece-nos, ó Espírito Santo, santifica-nos, ó Espírito Santo. Pai, traz um coração de carne, um coração sensível, que possamos perdoar os nossos irmãos, que possamos andar em unidade, que possamos ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer discípulos para o Senhor Jesus. O Senhor conhece a cada coração aqui nesta noite, Pai. O Senhor conhece o motivo porque cada um entrou neste lugar nesta noite. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai, a angústia, o desespero que possa estar no coração, ó Pai, a preocupação com as coisas desta vida. Mas nós queremos entregar tudo isso a Ti, ó Pai, nesse momento. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que tira o nosso sono, tudo aquilo que nos deixa irritado, ó Pai, que nos tira da Tua presença, nós queremos colocar diante de Ti. Faz uma obra completa em nós, Espírito Santo, nesta noite. Trabalha, molda, limpa, restaura, aviva, em nome de Jesus, ó Pai. Porque nós dependemos de Ti, sem Ti nós não somos nada. E a Ti nós já damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus.